Mano, vamos lá pra dentro do slide, ver qual que é. Raça, se liga, esse slide é legal porque tem as representações esquemáticas, né, que eu acho bem didática, daqueles morfotipos que a gente acabou de discutir. Então, quanto ao número de camadas, a gente tem o epitélio simples, que é uma única camada, pseudoestratificado, uma única camada, porém as células têm tamanhos diferentes, então dá uma impressão aí, né, de que é mais de uma camada, e o estratificado, que são várias camadas. E o formato, pavimentoso, células achatadinhas, cúbico, células em formato de cubo, meio arredondadas, assim. Prismático, as células são espichadas, alongadas, e você pode encontrar como cilíndrico também o nome dessa célula, né? E é sinônimo, né? E o epitélio de transição, que a gente não comentou, mas eu falo dele oportunamente quando ele aparecer aqui para nós. Essa imagem, cara, eu acho ela bem legal também, porque ela registra o morfotipo do epitélio, né, quanto ao seu formato de célula e também a quantidade de camadas, e aonde ele se encontra, porque o jeitão do epitélio, cara, tem muito a ver com a sua função e o órgão que ele está alocado, beleza? Massa. Vamos dar uma olhada então nas classificações. Então, a gente tem que classificar o epitélio, tem que olhar para o epitélio é, e justamente combinando essas duas premissas, o formato e a quantidade de camadas, beleza? Muito bem. Então, primeiro aqui, epitélio simples pavimentoso. Então, epitélio que só tem células, tem uma única camada de células e essas células são achatadinhas. Então, se liga no desenho aqui, ó. Uma única camadinha, certo? Uma única camadinha aqui, e aqui a foto de verdade. Aqui uma representação, também uma única camada, células achatadinhas, o núcleo achatadinho também. E aqui uma foto de verdade. Então, você é de pensar, mano, onde é que vai ter um epitélio que é fino, com células achatadas e uma única camada? Em lugares que precisam permitir passagem de coisas. Então, vasos sanguíneos, capilares, sobretudo, né, que permitem trânsito de substâncias, no pulmão também, lá no bronquíolo, que permite troca gasosa, a hematose. Justamente ali também tem o epitélio que é fininho, que tem esse jeitão, certo? Outro é o epitélio simples cúbico, então uma única camada com células de formato cúbico, mais arredondadas, né? E também tem a ver com estruturas que vão aí absorver substâncias. Então, apesar das células serem um pouquinho mais robustas, elas são uma única camada, de uma única camada. Então, há possibilidade de trocas, sobretudo de absorção. Nós vamos encontrar esse epitélio lá nos rins, os túbulos renais, certo? Que vão reabsorver a água e outras substâncias importantes para o corpo. Veja, aqui está a representação e aqui está a foto de verdade, né? De um corte de um tecido. Então se liga aqui, que fotos bonitas, cara. Olha só, aqui a luz do órgão, certo? Da estrutura, pode ser um vaso. E aqui, ou o próprio túbulo renal. E aqui as células ao redor, mesma coisa. Aqui a luz da estrutura, né? O buraco. E aqui as células ao redor, bem bonito. O epitélio simples prismático, então uma única camada cujas células são alongadas, são células aí, né, cilíndricas. A representação, e olha que lindas essas imagens, cara, dessas fotos aqui. Nós encontramos esse tipo de epitélio no intestino, no esôfago, tá bom? E o pseudoestratificado. O pseudoestratificado ele tem uma única camada, mas as células estão ali dispostas com tamanhos diferentes, né, naquele tecido, e dá a impressão de que é mais de uma camada, mas é uma camada só. Então repara na representação, então a galera tá meio amontoada assim, né? E dá a impressão de que há várias camadas, né? Porque ora o núcleo está mais por cima, na outra célula está mais por baixo. Então dá a impressão de que é mais de uma camada, mas na real é uma camada só, com células de tamanhos diferentes. Tá bom? Olha que lindas essas fotos aqui, ó. A gente encontra esse tecido no nosso trato respiratório, nas fossas nasais, na traqueia, tá bom? Tanto que se liga, aqui são cílios, ó. Que são cílios que é uma parada que se encontra, né, sobre o epitélio, que tem uma importância significativa aí, né, na proteção e tal. Então tá aqui bem bonito. O epitélio estratificado são várias camadas de células, né, cara? Então, se tem várias camadas de células, então vai ser um epitélio que vai proteger, que vai revestir, que vai garantir que não haja a saída de nenhuma substância, que não há perda, por exemplo, da água, que é uma proteção mecânica que, né, vai evitar a agressão para o órgão, para a estrutura que ele reveste. E também nos protege de micro-organismos. A pele é um grande exemplo
de epitélio estratificado que nos protege muito, inclusive, né, de entrada de micro-organismos para o interior do corpo, certo? Então, são várias camadas, e, por exemplo, aqui o estratificado pavimentoso, então são várias camadas, e as células elas têm formato achatadinho, então se liga aqui na representação e aqui na foto real, né? E ele é um não queratinizado, então, tipo, tem no esôfago, na cavidade vaginal, né, no canal vaginal. E a gente tem também esse epitélio que é queratinizado, e o exemplo maior é a nossa pele. Então a gente tem várias camadas de celulitas achatadinhas que reveste, protege, tudo de bom a pele, e ainda por cima nós temos uma camada de queratina que protege esse epitélio, por exemplo, da radiação UV, certo? O estratificado cúbico, igual, várias camadas, com formatinho, com células de formato cúbico, prismático, mesma coisa, várias camadas com células de formato cilíndrico, prismático, alongadas, né? E o epitélio de transição, cara, que a gente não comentou na aula passada, né, no vídeo passado, mas eu falo aqui, o epitélio de transição é aquele epitélio que vai ter a quantidade de células, de camadas, né, e o formato das células variando de acordo com o grau de distensão do epitélio do órgão que ele está revestindo. O exemplo bem famoso é o da bexiga. A bexiga, ela fica cheia e esvazia, né, com a urina, e de acordo com o tanto de urina que tem lá dentro, com cheia ou com vazia ela tá, o epitélio se comporta de formas diferentes. Então, se, por exemplo, o epitélio está relaxado, as células têm um jeito mais gordinho, mais globoso. Se está distendido, ele vai ter um jeitão mais achatado, né. Isso é bastante interessante. Certo? Beleza? Ficou alguma dúvida com relação aos epitélios de revestimento? Então agora vamos lá dar uma olhada nos epitélios glandulares.